Bem-vindos ao Euronews de noite. O Irão parou para se despedir do general assassinado pelos Estados Unidos. Uma multidão a perder de vista participou nas exéquias de Qassem Soleimani, filha do líder militar, lança ameaça contra as tropas americanas no Médio Oriente. Turquia iniciou o envio de militares para a Líbia, garantindo acesso a mais recursos naturais no Mediterrâneo. Grécia e Israel têm uma resposta conjunta. E a noite dos Globos de Ouro deixou sorridentes Quentin Tarantino, Renée Zellweger e um Joker, Joaquin Phoenix. Nem o Ayatollah Ali Khamenei, nem o presidente do Irão esconderam a tristeza na despedida a Soleimani. Centenas de milhares de pessoas participaram em Teherão nas exéquias do general Qassem Soleimani, que morreu durante um ataque norte-americano em Bagdade na semana passada. Presentes nas cerimónias fúnebres estiveram o presidente iraniano Hassan Rouhani e o líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, ambos visivelmente emocionados. Perante milhares de pessoas, a filha do general Qassem Soleimani ameaçou diretamente as forças dos Estados Unidos da América no Médio Oriente. Zainab Soleimani afirmou que as famílias dos soldados norte-americanos na Ásia Ocidental testemunharam a humilhação da América na Síria, Iraque, Líbano, Afeganistão, Iémen e Palestina e passarão os seus dias à espera da morte dos seus filhos. O presidente norte-americano garantiu que qualquer ataque do Irão contra instalações dos Estados Unidos terá enormes represálias. Donald Trump avisou que a resposta norte-americana a eventuais atentados poderá ser mesmo desproporcional. Trump ameaçou ainda o Iraque com pesadas sanções caso as tropas dos Estados Unidos sejam obrigadas a sair do país. A ameaça surgiu depois do Parlamento iraquiano ter aprovado uma resolução em que pede ao governo para rasgar o acordo com os Estados Unidos, estabelecido em 2016. A escalada do conflito entre Teherão e Washington levanta questões geopolíticas urgentes e o setor do petróleo está na linha da frente. O Estreito de Hormuz é provavelmente o ponto de estrangulamento mais importante do mundo para o abastecimento de petróleo e uma localização-chave nas tensões entre o Irão e os Estados Unidos da América. O barril de Brent, para entrega em março, valorizou 3% no início desta semana, depois de 2 dias de ameaças entre Washington e Teherão. Os analistas receiam que o escalar da tensão no Médio Oriente possa colocar em risco o abastecimento global de petróleo. Um novo conflito no Golfo Pérsico pode interromper o abastecimento do chamado ouro negro no mercado mundial. De acordo com a Administração de Informação Energética norte-americana, em 2018, cerca de 21% da produção de petróleo mundial passou pelo Estreito de Hormuz. Os analistas temem que o Irão encerre o Golfo Pérsico como retaliação pela morte do general Qassem Soleimani na sexta-feira. Se houver alguma perturbação nos fluxos de crudo que saiam daquela região, isso colocaria uma grande pressão ascendente sobre os preços. O Estreito de Hormuz serve de escoamento de toda ou quase toda a produção de petróleo da Arábia Saudita, do Iraque, do Kuwait, do Irão, dos Emirados Árabes Unidos e do Catar. Alguns destes países com parte da produção através de oleodutos, mas se o estreito for encerrado à navegação, o combustível pode começar a faltar nos mercados. Temos visto investimentos de países na região na diversificação das vias para levar petróleo bruto para o resto do mundo. A Arábia Saudita tem capacidade de exportar pelo Mar Vermelho, os Emirados Árabes Unidos também podem exportar através de Fujairah, que contorna o Estreito de Hormuz. Esses países têm assim algumas oportunidades para contornarem a questão, mas não exatamente no mesmo nível de capacidade que vemos nos portos do próprio Golfo. Existe assim a capacidade para que consigam levar petróleo bruto para o mercado internacional, caso haja uma interrupção por um período prolongado de tempo. Caso o Irão encerre o Estreito de Hormuz, os analistas estimam que o preço do barril de petróleo possa ultrapassar os $100. Garantias energéticas é o que a Turquia procura também junto da Líbia, para onde começou a enviar contingentes militares. A Turquia começou a enviar tropas para a Líbia para apoiar o governo de união nacional reconhecido pela ONU. A informação foi avançada pelo próprio presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
O Parlamento turco tinha dado na passada quinta-feira luz verde à assistência militar ao executivo de Fayez al-Sarraj instalado em Trípoli contra a ofensiva liderada pelo general Khalifa Haftar, homem forte do leste do país. No fim de novembro, Ankara e Trípoli concluíram um acordo que previa, para além do envio de tropas, o alargamento das fronteiras marítimas no Mediterrâneo Oriental, em detrimento da Grécia, Chipre, Egito e Israel, dando acesso à Turquia a importantes reservas de gás natural. A Rússia pediu uma reunião à porta fechada do Conselho de Segurança da ONU sobre a Líbia, previsto para esta segunda-feira, que, apesar de oficialmente destinada a organizar uma conferência internacional sobre o conflito que deverá ter lugar em Berlim até ao fim do mês, será a primeira oportunidade para abordar o polémico acordo. Na sexta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou em comunicado que qualquer apoio estrangeiro às partes envolvidas no conflito na Líbia apenas servirá para agravar a situação e complicar os esforços para encontrar uma solução pacífica. A corrida aos recursos naturais do Mediterrâneo gerou uma resposta conjunta que une Grécia, Chipre e Israel. As enormes reservas de gás no Mediterrâneo Oriental alimentam as tensões regionais. Chipre concluiu acordos exploratórios com vários gigantes energéticos, mas a Turquia, que controla o norte da ilha, assinou em novembro com a Líbia um pacto que abarca a exploração marítima entre os dois países. Poucas semanas depois, a Grécia, Chipre e Israel assumiram o compromisso de construir o chamado EastMed, um gasoduto de quase 2.000 quilómetros que permitirá transportar anualmente 11 mil milhões de metros cúbicos de gás cipriota e israelita para a Europa. Parece que não é competitivo para a Rússia, devido ao baixo volume de transporte. Mas a Turquia tem sérias objeções, embora não esteja em posição de bloquear o projeto, porque conta com o apoio tanto da União Europeia como dos Estados Unidos. Given that this project has the support of both the European Union and the US. É um gasoduto com 2.000 quilómetros, que é bastante caro em termos comerciais. Serve basicamente para repostar contra as movimentações da Turquia na região. Essa é a principal razão pela qual este acordo de gasoduto está a avançar a nível governamental. O acordo entre Ankara e o governo líbio inclui o envio de tropas turcas para a Líbia e, a começar pela ONU, multiplicam-se os avisos de uma possível escalada nos conflitos. As questões energéticas do Mediterrâneo Oriental podem ser tanto uma razão para a cooperação pacífica e crescimento, como tornar-se num contencioso que leva a novos conflitos na região. E enquanto o governo grego debate com a administração de Trump as tensões na região, Erdogan e Putin preparam-se para inaugurar o gasoduto Turk Stream, construído para levar gás russo à Turquia e ao sul da Europa. O governo de Scott Morrison anuncia mais 2 mil milhões de dólares australianos para combater os incêndios que estão a devastar, entre outros, o habitat de um dos símbolos do país, os koalas. Queimados, magoados e assustados, os símbolos da Austrália estão a desaparecer como fumaça. Os incêndios devastadores dos últimos dias ameaçam a típica fauna do país. As pessoas continuam a recuperar koalas e cangurus feridos e a procurar tratamento para estes animais no Parque da Vida Selvagem da Ilha Canguru. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, anunciou uma ajuda financeira extra. O governo compromete-se com mais 2 mil milhões de dólares australianos para dar resposta à crise e ajudar as comunidades. O compromisso de 2 mil milhões de dólares é um compromisso adicional. É um custo adicional e um compromisso inicial. Mais fundos serão disponibilizados se necessário. Estamos concentrados no custo humano e na reconstrução da vida das pessoas e não no custo financeiro. Estamos focados no custo humano e em garantir que fazemos tudo o que podemos o mais rapidamente possível. Até agora, os incêndios mataram pelo menos 24 pessoas e quase 500 milhões de animais no continente australiano.
Começou o julgamento de Harvey Weinstein, o homem que foi o mais poderoso produtor de cinema do mundo, agora acusado de vários crimes sexuais, continua a dizer-se inocente. Começou esta segunda-feira em Nova Iorque o julgamento do produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado de crimes sexuais. É acusado de 5 crimes entre 2006 e 2013, entre os quais agressão sexual e violação, com base em testemunhos de cerca de uma centena de mulheres, embora o caso esteja assente nas denúncias de 2 vítimas. Aqui estamos nós no início do ano e da década. Acabou o tempo. Acabou o tempo do assédio sexual em todos os locais de trabalho. Acabou o tempo de culpabilizarem as sobreviventes. Acabou o tempo das desculpas vazias e sem consequências. Se for considerado culpado, Weinstein pode ser condenado à prisão perpétua. Donna Rotuno, advogada de defesa. Acho que eles pensam que o seu lado da história é o único que é importante e o único que conta. É isto de que se trata este julgamento, mostrar aos jurados, ao Estado de Nova Iorque e ao mundo que há muito mais do que aquilo que gostariam que todos acreditassem. A abertura do julgamento acontece mais de 2 anos depois do escândalo que gerou o movimento Me Too e derrubou dezenas de homens poderosos denunciados por agressões sexuais. O último filme de Quentin Tarantino foi um dos vencedores da cerimónia dos Globos de Ouro, que também premiou Sam Mendes e as séries Fleabag e Chernobyl. Performances reconhecidas a peso de ouro, estrelas de cinema e palmas ao humor mordaz. Foi assim a cerimónia dos Globos de Ouro em Los Angeles. A primeira surpresa foi o monólogo do anfitrião. O comediante Ricky Gervais foi o mestre de cerimónias pela 5ª e última vez. Garantiu as provocações, as risadas e as caras de desagrado na plateia. Era uma vez em Hollywood. Começou assim a história da noite dos Globos de Ouro, realizada por Quentin Tarantino. O filme mereceu os Globos de melhor argumento, melhor filme de comédia e Brad Pitt segurou o prémio de melhor ator secundário. Outro grande vencedor da noite, Sam Mendes, recebeu o prémio de melhor realizador com 1917, um filme sobre 2 soldados britânicos na Primeira Guerra Mundial. O prémio de melhor atriz foi para Renée Zellweger, reconhecida pelo filme Judy, que ilustra a fase final da carreira da atriz e cantora Judy Garland. E o de melhor ator foi para Joaquin Phoenix pela muito elogiada interpretação em Joker. Parasitas, do sul-coreano Bong Joon-ho, já tinha recebido uma Palma de Ouro em Cannes e foi reconhecido como o melhor filme estrangeiro. Na categoria de televisão, Phoebe Waller-Bridge venceu o Globo de Melhor Atriz pelo papel em Fleabag, que foi reconhecida como melhor série de comédia. A plataforma de streaming Netflix recebeu várias nomeações, mas poucos prémios, nesta 77ª cerimónia dos Globos de Ouro. O Euronews Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Continue connosco.